Muitas civilizações antigas realizaram importantes progressos científicos, mas nada se compara aos gregos. Foram eles que começaram a desenvolver o método científico de investigação, se preocupando em ser céticos quanto às explicações imediatas dos fenômenos que ocorriam em sua volta. A ciência passou a ter uma forte conotação experimental e o cientista passou a ser um investigador. Especificamente presente em sua civilização, vários fatores culturais permitiram que o método científico pudesse se instalar entre os filósofos da antiga Grécia, destacando alguns fatores. A possibilidade da discussão franca dos mais variados assuntos que ocorria nas assembleias, o debate racional que permitia que uns tentassem persuadir outros de que seus argumentos eram mais corretos. A economia marítima desenvolvida pelos gregos impedia o isolamento do seu povo, facilitando o conhecimento de outras culturas. Outro fator importante foi o idioma grego, tornando o mundo bastante amplo, permitindo aos eruditos viajarem e assim adquirindo mais experiência e conhecimento. E como último fator, os gregos possuíam uma religião literária e que, mesmo tendo a presença de sacerdotes, não era dominada por eles, havendo uma maior liberdade de expressão. A existência de uma classe mercantil que podia contratar seus próprios professores foi um fator importante para a sociedade grega, tirando assim a exclusividade do conhecimento das mãos da nobreza. O surgimento da matemática e os seus estudos foi um fato da maior importância para o desenvolvimento daquela região. No entanto, os primeiros passos dados pela ciência grega, muito rudimentar, sem qualquer apoio de experiências ou observações, tinha muitos erros e alguns bem sérios. Eles eram apaixonados pela geometria, acreditavam que o círculo era a forma perfeita, apesar das manchas que podiam observar na Lua e também no Sol, levando aos gregos antigos a postularem que os céus também são perfeitos e que as órbitas planetárias tinham de ser circulares. A palavra grega matema significa ciência, conhecimento ou aprendizagem, derivando daí matematikos, que significa o prazer de aprender. Os antigos gregos foram os primeiros a construir um modelo cosmológico capaz de interpretar os movimentos aparentes da Lua, Sol, planeta e das estrelas no céu. Segundo eles, as estrelas eram fixas sobre uma esfera celeste que girava em torno de uma Terra esférica a cada 24 horas. Para eles, os planetas, Sol e a Lua se moviam em um éter que permeava o meio entre a Terra e as estrelas. Para a maioria dos astrônomos gregos, parecia haver uma forte evidência de que a Terra era estacionária e que os céus é que se moviam. Isso era aceito até mesmo pelo maior dos astrônomos entre eles, Hiparco. Hiparco foi um astrônomo grego de destaque. Viveu no século II a.C., construtor de máquinas, exímio cartógrafo e matemático da Escola de Alexandria. Foi o fundador da astronomia científica, rejeitou a visão heliocêntrica e desprezou os ensinamentos da astrologia. Criticou a obra geográfica de Eratóstenes e empregou rigorosos princípios matemáticos para a localização de pontos na superfície da Terra, além de fazer a organização de dados empíricos derivados dos babilônios. Hiparco também dividiu a circunferência em 360 partes iguais, assim criando o grau, e ele tinha a plena convicção de que a Terra era imóvel. Nós sabemos que os povos antigos, em certo momento, notaram que o Sol, a Lua e as estrelas seguem certos ritmos de acordo com as estações do ano. E por conta disso, estes povos alegaram que algum tipo de consciência deveria estar controlando os movimentos dos corpos celestes. Certamente nada que existisse sobre a Terra, nada humano ou animal, teria esse poder. Deste modo, o homem criou os deuses. Seus inúmeros deuses e semideuses dividiam poderes e possuíam defeitos humanos, como ciúme, cobiça e ódio. Homero e Hesíodo
foram os primeiros em seus registros a interpretar o universo em seus poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. Na Odisseia, Homero dizia que o firmamento tinha a forma de uma bacia sólida emborcada, que englobava toda a terra e com um éter brilhante e flamejante situado acima do ar. Homero mencionava os movimentos do Sol e da Lua, e citava várias estrelas pelos seus nomes, e que o Tártaro estava localizado no lado de baixo da Terra, e não era iluminado pelo Sol, e que tanto o Sol como os outros astros se escondiam até o nível do oceano, que segundo ele era como um rio que circundava a borda da Terra. Os gregos não sabiam explicar como o Sol retornava à outra margem do oceano todos os dias. Os antigos jônios foram os primeiros pensadores que afirmaram que são as leis e as forças da natureza e não os deuses, os responsáveis pela ordem e até pela existência do mundo. Sabemos hoje que a civilização humana começou há apenas 10 ou 12 mil anos. A experiência jônica tem 2.500 anos. A fama de pensar desse povo, infelizmente, foi quase que inteiramente apagada. Mas mesmo assim, apesar das adversidades, destaco aqui alguns ícones históricos que contribuíram para enriquecer a cultura e o conhecimento grego no campo da filosofia. Tales de Mileto nasceu em 640 a.C. Foi o primeiro filósofo natural, como eram conhecidos os cientistas daquela época. Grego importante, pai da astronomia grega. Contribuiu em particular no desenvolvimento da navegação astronômica. Foi um filósofo de destaque em Jônia, no século VI a.C. Adquiriu fama ao prever a ocorrência de um eclipse solar no ano 585 a.C. Tales previu o ano em que iria ocorrer o fenômeno, e realmente aconteceu durante a batalha entre os lídios e os persas. Tales sabia que os eclipses se repetiam a cada 47 anos e também 47 anos antes da data de sua previsão, feito notável para a época. Tales descrevia o universo sugerindo que a Terra flutuava sobre a água. Anaximandro viveu entre 610 e 547 a.C. Aluno de Tales, nascido também em Mileto. Seus ensinamentos eram mais complexos e sutis do que de seu mestre. Em sua teoria, o cosmos resultou em uma luta entre os opostos calor e frio, no vasto começo não limitado do tempo. Ambos se separaram, resultando em uma bola de fogo circundada por neblina, e a bola quente contraiu e endureceu, formando o que é a Terra. Primeiro homem a tentar mapear o mundo e imagina a Terra como um disco suspenso no ar, que era redonda e circular na forma cilíndrica, e não repousava em cima de nada. Anaximandro se permitia afirmar uma ideia de que o Sol e as estrelas orbitavam em círculos ao redor da Terra, explicando o nascer e o pôr do Sol no leste e oeste. Afirmava também que os corpos celestes possuíam distâncias diferentes em relação à Terra, concluindo ter espaço ou ar entre eles.